Hoje vamos mergulhar numa história incrível. A história de como uma discussão, uma troca de palavras bem azeda entre dois gigantes italianos acabou por criar uma das marcas de automóveis mais icónicas de sempre. Sim, estamos a falar da Lamborghini. E tudo começa aqui, com esta frase. Imaginem a cena. Ferruccio Lamborghini, um industrial de sucesso, dono de uma fortuna feita a vender tratores, vai queixar-se diretamente a Enzo Ferrari sobre a embreagem do seu Ferrari. E a resposta que leva? Pode saber como conduzir tratores, mas nunca saberá como conduzir uma Ferrari. Um desprezo total. Foi esta a faísca que incendiou tudo. Pois é, uma resposta destas mexe com o orgulho de qualquer um. Mas o que é que leva um homem que já era riquíssimo e bem-sucedido a ficar tão furioso a ponto de dizer: quer saber? Vou construir o meu próprio carro e vai ser melhor que o seu. Foi exatamente isso que aconteceu. Bem, a frustração de Ferruccio não era só capricho. Ele adorava os seus Ferraris, mas a embreagem, essa estava sempre a dar problemas. E como ele percebia de mecânica, decidiu investigar por conta própria. E o que é que ele descobre? Que a peça que falhava no seu carro desportivo de luxo era exatamente a mesma que ele usava nos seus tratores. A mesma! A grande diferença. Na Ferrari cobravam-lhe um balúrdio 10 vezes mais por uma peça que, para cúmulo, era menos fiável do que nos seus veículos de trabalho pesado. Foi a gota d'água. É que, para perceber a audácia deste desafio, temos de perceber quem era este homem. Ferruccio Lamborghini não apareceu do nada. Antes de sonhar em fazer carros, ele já era uma verdadeira lenda da indústria, um gênio da mecânica e, claro, um dos homens mais ricos de Itália. A sua história é fascinante. Filho de agricultores, mas com uma paixão por motores desde miúdo. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi mecânico na Força Aérea Italiana e acabou como prisioneiro de guerra dos britânicos. E foi aí que o seu talento brilhou. Diz-se que ele conseguia reparar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, usando apenas peças de sucata. Essa habilidade de transformar lixo em ouro, de improvisar no meio do caos, foi a sua grande escola. E depois da guerra, ele usou essa genialidade para os negócios. Ele olhou para a Itália, devastada, e viu uma oportunidade. O país precisava de se reerguer, a agricultura era fundamental. Então qual foi a sua ideia? Pegar em veículos militares velhos e baratos e transformá-los em tratores. Uma ideia simples, mas brilhante. Em 1948, fundou a Lamborghini Trattori e, num piscar de olhos, tornou-se um gigante da indústria. Foi assim que ele fez a sua fortuna. E agora voltamos àquele escritório, àquele insulto. Com o orgulho ferido e a carteira cheia, Ferruccio não ia deixar passar. A sua vingança não seria com palavras, mas com metal, com engenharia. Ele jurou a si mesmo que ia construir o carro perfeito, um grande Tourer que não tivesse nenhum dos defeitos que ele encontrava nos carros da Ferrari e de outras marcas. E ele não fez a coisa por menos. Cada passo foi uma provocação direta a Enzo Ferrari. Primeiro, construiu uma fábrica moderníssima em Sant'Agata Bolognese, literalmente a poucos quilómetros da sede da Ferrari. Depois, o golpe de mestre. Foi roubar os melhores engenheiros da Ferrari, incluindo o cérebro por trás do famoso motor V12. E para o logotipo, um touro enraivecido, o seu signo do zodíaco, a antítese perfeita do cavalino rampante da Ferrari. Tudo, absolutamente tudo, era uma declaração de guerra. E o mais incrível é a velocidade com que tudo aconteceu. Em 1964, menos de um ano depois do início do projeto, o primeiro Lamborghini, o 350 GT, era apresentado. O mundo automóvel ficou de queixo caído. Mas o que é que este carro tinha de tão especial? Bem, para começar, um motor V12 potentíssimo. Mas não era só isso. Por dentro, era muito mais luxuoso e confortável que qualquer Ferrari da época. E, crucialmente, era mais fiável. Ferruccio não queria um carro de corrida para a estrada. Ele queria um Gran Turismo. Um carro para longas viagens, rápido, elegante e que não desse dores de cabeça. Basicamente, ele construiu o carro que ele, como cliente exigente, sempre quis ter. O 350 GT foi um soco no estômago da Ferrari, sem dúvida. Mostrou que Lamborghini não estava a brincar. Mas o que veio a seguir não só definiu a Lamborghini para sempre, como inventou o conceito do supercarro como o conhecemos hoje. Estamos a falar, claro, do Miura, de 1966. Este não era só um carro novo.
Foi um trovão, uma autêntica revolução que abalou as fundações do mundo automóvel. O design, a engenharia, parecia algo vindo do futuro. E a história por trás dele é quase tão boa quanto o carro. Foi um projeto secreto. Os engenheiros mais jovens da equipa, cheios de ideias, desenvolveram-no às escondidas, depois do horário de trabalho. Eles sabiam que Ferruccio não gostava de carros com inspiração de corrida, achava que não eram práticos. Mas quando lhe mostraram o chassi, mesmo sem carroceria, ele percebeu que tinha ali algo de absolutamente genial. Era demasiado bom para ser ignorado. E que inovações! O Miura foi o primeiro carro de produção em série com motor central traseiro, uma arquitetura que vinha diretamente dos carros de Fórmula 1. A carroceria, desenhada pelo jovem gênio Marcello Gandini, é ainda hoje considerada uma das mais belas de sempre. O nome, vindo de uma raça lendária de touros de lide espanhóis, só aumentava a mística. De repente, o Miura era o carro a ter. Todas as estrelas de cinema, todos os milionários queriam um. A Lamborghini tinha-se tornado oficialmente a marca mais cool e extravagante do planeta. Portanto, a vingança de Ferruccio estava completa. Ele não só tinha respondido ao insulto, como tinha redefinido o que era um carro desportivo. Ele tinha ganho. Mas, infelizmente, no mundo dos negócios, as vitórias podem ser efêmeras. E uma tempestade perfeita estava a chegar, uma que iria obrigá-lo a tomar a decisão mais difícil da sua vida. Foi uma série de azares. Primeiro, a crise do petróleo de 1973. De repente, ninguém queria supercarros que bebiam gasolina como se não houvesse amanhã. Depois, a Itália foi varrida por greves e instabilidade laboral que paralisaram a produção. E o golpe final veio do seu negócio de tratores. Uma encomenda gigantesca para a Bolívia foi cancelada de um dia para o outro devido a um golpe de Estado, deixando-o com um prejuízo brutal. A pressão era simplesmente insuportável. E em 1974, Ferruccio fez um impensável. Vendeu a sua participação na empresa de automóveis que tinha criado. O que se seguiu foram décadas de incerteza. A empresa chegou a declarar falência em 1980, foi comprada pelos irmãos Mimran, depois pela Chrysler em 87, vendida outra vez a um grupo indonésio em 94. Foram anos muito difíceis. Foi só em 1998, quando foi comprada pela Audi, do grupo Volkswagen, que a marca encontrou a estabilidade que precisava para florescer de novo. E quanto ao Ferruccio? Bem, ele voltou às suas origens. Retirou-se para a sua propriedade e, como gênio empreendedor que era, não ficou parado. Começou a produzir vinho e, claro, teve imenso sucesso. O homem que começou com a terra construiu um império de metal e velocidade e, no fim, voltou à terra. Faleceu em 1993, deixando para trás um legado imortal. No fundo, a filosofia que ele deixou está perfeitamente resumida nesta frase, muitas vezes atribuída aos fãs da marca. Compra-se um Ferrari quando se quer ser alguém. Compra-se um Lamborghini quando já se é alguém. Não se trata só de velocidade, trata-se de atitude, uma identidade forte, sem pedir desculpa a ninguém. Isto leva-nos a uma reflexão final. O que é que constrói um legado mais forte? É a busca metódica e silenciosa pela perfeição ou é o ato barulhento, quase violento, da provocação? Fica a pergunta. Mas de uma coisa podemos ter a certeza. O mundo dos carros seria, sem dúvida, um lugar muito mais aborrecido se, naquele dia fatídico, Enzo Ferrari não tivesse cometido o erro de insultar o fabricante de tratores errado.